Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos toda semana analisando um capítulo desse livro aqui de Dora Encontre para Entender Allan Kardec. Estamos debatendo aqui e debatendo no grupo também do WhatsApp do Sejus, que você pode entrar lá se quiser, é só mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp 17 99708 0214, é o meu WhatsApp, aí eu adiciono você no grupo, tá bom? Então, dessa vez nós vamos analisar junto com o Léo Torga, Leonardo Fittipaldi Torga, lá o companheiro lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que vai falar conosco sobre o último capítulo desse livro, que é o capítulo 9, Espiritismo como Educação. Tudo bem, Léo? Tudo em paz, tudo correto. Então, maravilha, fica à vontade. Fica à vontade para discorrer. Mais do que isso, eu só tirando a roupa e ir para a cama dormir. Tá bom, então vamos começar. Nós temos, então, como estava conversando um pouquinho antes, né, da gravação, o que foi proposto no dia de hoje, durante os debates que tem todas as manhãs no Sejus, que foi justamente explorar esse debate que houve sobre o capítulo 9 durante todo esse período que o Felipe provocava, punha temas direto do capítulo 9 e nós debatimos o assunto. Então, nós vamos focar em cima disso, ok? Então, vamos lá. Continuando, né, os estudos, né, que ele encerra justamente no capítulo 9, né, logicamente no livro Para Entender Kardec, de Dora Encontre, o capítulo 9 ele recebeu o título de Espiritismo como Educação. No caso do primeiro tópico desse capítulo, foi lembrado o seguinte: ao mesmo tempo em que observamos esses e outros problemas no movimento espírita brasileiro, foi entre nós que nasceu a grande ideia da pedagogia espírita. Realmente é algo que já vem sendo discutido aqui, essa preocupação, né, da pedagogia espírita. Logicamente, é um tema em que a própria autora, né, ela tem até doutorado em termos desse assunto. Eu passei bem longe da faculdade de pedagogia, mas como eu trabalhei muito tempo com 3 pedagogas, sendo 2 que faziam viagem e projetos junto comigo, até caderno de caligrafia eu já ganhei por causa disso. Então, você imagina que eu acho que eu estou assim, com um pouquinho de conhecimento da área, mas vamos lá. E aí é bom que tem pedagoga também no pedaço, isso é muito bom. Mas não é só pedagoga, não, os educadores de modo geral, tá ok? Então vamos lá, voltando aqui ao tema, ele decorre naturalmente, né, de Kardec, que não por acaso era um educador. Era não, né? Ele não deixou de ser educador de forma alguma. Enquanto a maioria dos espíritas brasileiros, e mesmo o próprio movimento já institucionalizado, ele entende que a prática, que quem pratica o espiritismo, muito mais seria uma religião com alguns expoentes lúcidos despontarem entre nós e foram lançados sementes de uma nova educação. Inclusive o próprio Basanufo, né, um deles, né, Anália Franco, e na atualidade a Dora Encontre, entre outros mais, né? Uma educação que entende o ser humano como um ser transcendente que está, é óbvio, nós estamos em processo evolutivo, né? Que está em processo de evolução de múltiplas vidas e de mundos em que o direito e o dever deve ser aperfeiçoado
até o processo de angelitude. E vai encarnação nisso aí, mas é o que se espera da evolução humana, né? Nós que saímos, ainda estamos muito atrelados dentro da evolução animal, nós estamos rumando, né, para realmente se tornarmos seres humanos conscientes do que somos, em direitos, em deveres, em solidariedade, em fraternidade, nessa união, até mesmo com o cosmos, nós temos de caminhar nessa direção de angelitude. Como fazer isso sem um processo educativo? É impraticável, pelo menos dentro do que se conhece até hoje, creio que não chegaremos sem esse processo. Aí vem a preocupação. Então, o Felipe lembrou, né, no livro, que a pedagogia espírita, além de não ser uma educação para catequizar os educandos no espiritismo, mas é uma proposta de práticas pedagógicas diferenciada, com uma nova divisão do ser humano. E é, acima de tudo, uma forma de abordagem do espiritismo. Quando entendemos... Perdão, apareceu um negocinho aqui que está me atrapalhando. Só deixa eu ver se eu consigo tirar dele. Pronto, saiu. Quando entendemos como uma proposta pedagógica, estamos alcançando sua essência, então todas as práticas se iluminam pela ideia de educação universal, integral, amorosa, né? O amor é fundamental nesse processo, que deve oferecer a evolução dos indivíduos e, consequentemente, dos povos. Então, essa seria a primeira provocação feita para o grupo. E, naturalmente, veio a pergunta para o debate que houve, né? Então, pergunta-se o seguinte: geralmente, analisamos a doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. Todo mundo já está bem ciente desse processo. Ou pelo menos, não digo todo mundo, porque é muita pretensão, mas pelo menos uma boa parte, inclusive quem está no Sejus. De que forma essa visão que a autora nos traz e contempla essas três vertentes? E ele ainda provoca mais. Não teríamos uma quarta vertente? Ainda foi além disso. Ele escreveu, além disso, alguém já teve experiência com pedagogia espírita? Aí nós tivemos algumas participações muito interessantes. A Clícia, desculpa, Clícia, se o seu nome fala Clícia, não sei, espero que seja, tá? Tem um Y aí. A proposta espírita é por si, isso ela dizendo, né? É por si educativa, a partir das experiências de si e dos outros, vivenciadas e ou observadas. Refletir e construir um conhecimento e autoconhecimento que nos leva à transformação moral. E fazer isso por várias existências, como diz a própria Dora, né? Baseada nas leis da natureza, a lei da reencarnação, da causa e efeito, que ela lembrou, né? Especialmente essas duas. Como é todo o espiritismo, proposta educativa assume, então, um caráter de transcendência, pois compreende o ser humano como um ser imortal. Ela lembrou, então, aqui do coletivo Girassóis. Fez um encontro, né, sobre educação, quando foi debatido, naquela ocasião, né, o pensamento de Pestalozzi, de Kardec, e muito interessante, do próprio Paulo Freire. Interessante que Paulo Freire aí, ele realmente tem uma visão muito assim aberta à espiritualidade. E eu tive a oportunidade de ver alguma coisa quando eu fiz um determinado curso e tive de estudar Paulo Freire, porque uma das funções era para desenvolver um projeto de educação ambiental que envolve exatamente essas questões pedagógicas para o ensino. E eu vou até aproveitar a carona aqui da Clícia, né, e dizer
que, quando se fala num tipo de educação como essa, nós temos de lembrar que existe 3 linhas educativas. Isso não é válido só para a educação ambiental, não, para vários temas transversais, porque fala aqui em transcendência, e com certeza, quando se fala em transcendência, a gente lembra mesmo a própria proposta de educação transversal. Mais uma vez, o negócio me deu pó. Daqui a pouco eu volto lá. Mas então, nessas linhas, nós temos a situação, se nós formos lembrar aí, centrado na educação espírita. Se nós lembrarmos que existem escolas, tanto no nível médio, perdão, no nível fundamental, no nível médio e até mesmo o ensino superior, que já existe, inclusive, né, dentro da própria doutrina espírita, nós temos também a questão daqueles que não tiveram a oportunidade de, quando estavam nos bancos escolares, ou nessa condição de ser ainda um estudante, nós não fomos para esse lado, que é a vertente formal, o ensino formal. Então, nós precisamos muito do não formal, aquele que transcende a escola, aquele que está nas comunidades, aquele que vai além dos muros dos estabelecimentos de ensino. Então, pega desde uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta, até mesmo um pós-doutor, mas que não teve a oportunidade de estudar. Então, nesse ponto, como não existe propriamente no Brasil, porque, teoricamente, nós somos um país laico, uma educação voltada a uma religião, colocando entre aspas o espiritismo como uma religião, então nós temos de ganhar esse caráter suplementar. Seria muito interessante que os centros espíritas, o estabelecimento espírita, voltasse essa preocupação, porque sem o carro-chefe da educação, dificilmente você consegue conduzir as pessoas que frequentam uma casa espírita, as pessoas que estão desde colaborador até mesmo apenas um frequentador, sem educá-los. É muito complicado, é muito difícil. E não adianta fazer, mas lá nós fazemos muito assim, não propriamente curso, mas a gente faz alguns tipos assim de teatro, que é importante, né? Mas é apenas um dos instrumentos, né? Nós fazemos mobilização social, voltamos, a gente faz todo um trabalho. Isso é importante, mas isso é para sustentar um trabalho que já existe, e não uma coisa esporádica, ocasional. Não sei se eu estou sendo claro. E ainda tem o informal, que é esse aqui que nós estamos, mídia, a própria imprensa, a imprensa espírita, o Kardec utilizava, você imagina, né? O tempo que tem, ele utilizava a revista espírita e outros meios de comunicação. Então, tudo isso passa a ser importante para esse tipo de ensino e aprendizagem. Agora, deixa eu ver se eu consigo inverter, porque senão a letrinha fica que eu não consigo ler aqui. Mas acho que vai dar sim. Ainda prosseguindo, a Clícia ainda nos fala de frases, algumas frases que ela conseguiu lembrar do próprio Kardec, lá no coletivo, né, que ela participou, né, que são pequenas reflexões bem interessantes, como a educação encarada sob um verdadeiro ponto de vista em relação ao desenvolvimento físico, moral, intelectual da criança, aí voltada, né, principalmente para as crianças, né, considerando desde o berço até a situação do mundo. Isso foi tirado, inclusive, da Revista Espírita e de Jornal de Estudos Psicológicos. Frases como, por exemplo, o homem integral não pode ser educado em fatias. Realmente, a educação ela tem de ser, desde o início, do interesse do ser. Quando ele começa a sensibilizar pela causa espírita,
passando para o despertar de consciência. Esse despertar de consciência, ele é importante que haja cursos, debates, palestras, grupos, né, que reúnem dentro de pequenos centros, alguns aqui até opinaram nesse sentido, não sei se nós vamos ter tempo suficiente para ver isso aí, e que evolui para a formação desse ser. E depois esse ser já consciente, ele começa a interessar em trabalhar a mediunidade, não como uma forma assim de ganhar bônus horas, ficar bem lá com o alto, não isso, mas uma realização íntima, pessoal. Algo que você faz que não tem salário no mundo que te pague isso. Porque é um contentamento, uma alegria, uma vontade de estar com o próximo e, de preferência, de uma forma discreta, aquele que dá a mão esquerda sem a direita saber. Não é isso? Então, são coisas desse tipo que nós temos de rumar para esse. Um dia nós temos de chegar lá, não podemos ficar marcando o passo e só ficar na vontade. Não é verdade? Se você quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, Léo, tá tranquilo. Eu Tá só estava relendo um trecho do capítulo onde a Dora fala que todo espírita deve apoiar a formação de escolas, centros culturais, universidades, onde se possa fazer o ensino ativo, interdisciplinar, integral, como você falou, né? E nas casas espíritas, a gente às vezes tem alguma coisa, né? Mas, assim, mas, na verdade, eu acho que é importante a gente combater aquela ideia, porque quando você educa, né, você tem tudo isso, mas você não tem um estudo na chamada pedagogia do amor, que ela trabalha também, uma coisa meio de cima para baixo, né? Onde tem lideranças que são autoritárias e tal, porque ela fala que desenvolver a democracia, as relações de afeto e tal, né? Esses valores precisam estar introjetados nas lideranças, né, de toda forma. Por isso que a gente às vezes reclama muito que tem casas muito autoritárias e tal. O grande desafio nosso é a gente fazer tudo isso com essa visão de democracia extremada, né? De democracia, de tolerância, né? E a pedagogia do amor, de maneira extremada, né? Como dizia José Genuíno, né? Radicalmente democrático, né? Acho que é isso. Você tem porque a democracia leva à tolerância, né? Porque as casas espíritas, às vezes, não têm essa tolerância com os diferentes, com pessoas. Então, não posso falar por todas, né? Mas pelo menos em vários lugares. Esse é um problema que pega em toda a sociedade, né? E pega também nas casas espíritas, né? Então, é por isso que eu acho que as pessoas precisavam ler mais Dora Encontro e Herculano Pires. E como? Mas vamos lá, Thor. Vamos lá, Léo. Fica à vontade. Vamos seguir. Continua. Acelerar aqui, porque senão não dá tempo. À medida, ela cita outras frases, à medida que o homem se instrui acerca de coisas espirituais, menos valor dão a matérias, às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, né, não deixe de estar aí dentro dessa sua preocupação, né, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. É um processo previsto em O Livro dos Espíritos, tá? Isso aí não foi tirado da cabeça de ninguém, nada mais nada menos que foi tirado do Kardec e seus amigos espirituais. E ela comenta aqui que, de fato, não podemos perder essa vista da compreensão que somos espíritas vivendo mais uma experiência material. E a gente sempre tem aquela mania de falar assim, o meu espírito, não sei o quê. Não é o meu espírito. Nós somos espírito. Nós estamos no corpo, né? Não justamente a gente tem mania de inverter essa situação, porque nós estamos muito envolvidos nas questões materiais. Bom, seguindo,
Uma sociedade considerada depravada certamente precisa de leis severas. Isso nós vimos no decorrer, estamos vendo no decorrer da história da humanidade. Só a educação poderá retomar o homem, ou então não precisará mais de leis rigorosas. Isso aí, né, uma ação bem futura, né? Isso está também em O Livro dos Espíritos, na terceira parte. Não vou citar tudo, que tem isso lá no Sejus, né? Ela lembrou, né, que Kardec sempre apostou, né, na educação como caminho para a transformação. Penso que deve ser a nossa estratégia para o momento do país, esse momento que estamos vivendo. Precisamos ser perseverantes nessas atitudes. E acabou que eu me perdi aqui ele desceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, que bom. Achei. Perseverante e ter a chamada paciência histórica. Isso é um grande desafio, né? Que nós falamos da intolerância, mas será que nós estamos tendo paciência? Né? É um bom meio, né, de conseguir controlar essa balança aí, né? Por isso, prefiro não perder tempo olhando para os direitistas. Sonho em esforçar por contribuir espaços e momentos que fomentam a educação. Isso foi a conclusão da própria Clícia, que apresentou isso aí, né? Não podemos referir, porém, a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte, que forma o caráter, que inclui hábitos. Portanto, a educação é o conjunto de hábitos adquirido. Está no Livro dos Espíritos. E lembramos que uma das coisas que mais se fala dentro de centros espíritas é a reforma íntima. Mas que reforma íntima é essa que, quando nós diferenciamos do modo de pensar e temos base dentro do próprio livro de Kardec, das obras da codificação, né, de Kardec, sendo que há intolerância porque nós pensamos de uma forma diferente. Reforma íntima, Léo, que nós estamos agora começando a chamar de autoeducação. Sim. Que tem a ver com o processo educativo, quer dizer. Educar é autoeducar-se também, né? É participar de um processo de educação onde você troca, onde você ensina e aprende e você se educa, né? Mas existem muitas coisas cristalizadas em nós e, sobretudo, nas casas espíritas, em nós próprios todos, e que nós, às vezes, não paramos para nos colocar de maneira aberta à transformação. É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, quem tem síndrome de Gabriela não vai se autoeducar nunca. Não vai. Então, preciso... Até mesmo, se você não vê assim, como nós estávamos falando anteriormente, né, em todo esse processo educativo, seguindo todas essas linhas, como não existe, eu vou desistir? Não. Eu tenho que partir para quê? Autoeducar. Porque é aquele ditado, né? Como, eu não sei se o ditado é certo dessa forma, né? Como Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé, né? Nós temos que fazer algo nesse tipo de assim, movimento. Eu não sei se eu falei a personagem certo, mas acho que é Maomé mesmo. Eu já ouvi isso também. Também já. Ô, Léo, nós já passamos os 20 minutos propostos, tá? Já passamos, já estamos com os 22 minutos. Mas então, se você quiser ir caminhando para o final, para os fechamentos aí. Sim. A pena que foi muito debate, muita discussão, mas esse inicial é a base do que se propõe, né? E o que reforça essa luta de todos nós para termos realmente uma educação dentro do Espiritismo. Não digo dentro do Espiritismo, né? Fica algo assim meio estranho, né? Você querer, por exemplo, que pessoas que estão muito fechadas, não estão abertas para essas coisas, quererem modificar, né? Mas uma educação que seja integral
num nível de consciência maior. Isso é dado por quem? Pelos próprios exemplos daqueles que já conseguiram atingir essa condição. Então, é importante que tenha livros como esse para despertar em nós esse tipo de interesse, esse tipo de vivência e, principalmente, o exemplo. Porque senão nós vamos ficar só no pensamento e na palavra, e a ação. Como é que fica, né? Então, nós temos sempre que pensar se realmente nós estamos agindo de uma forma educativa. A Igreja Católica tem um lema, acho que é da parla progressista da Igreja, né? Das comunidades eclesiais de base, enfim, movimento de pastorais, que é o método ver, julgar e agir, né? Tem um amigo católico militante que fala muito isso. Ver, julgar e agir. Não adianta só ver, não adianta só julgar, é preciso agir. Né? Agir. E isso aí está na base de Paulo de Tarso, a fé sem obras é morta. Né? É morta. O próprio Cristo, né? O Cristo ele fazia um trabalho muito assim, interessante, pelo menos o que está narrado na Bíblia, nos Evangelhos. Ele não falava e depois fazia, não. Ele fazia o contrário. Ele fazia e depois falava. Quer dizer, não deixa margem, né? Esse cara só fica falando, mas não faz nada. Ele já fazia de uma vez. Né? É verdade. Isso é um processo educativo melhor que possa exemplo, ter. Né? É um exemplo. Pelo exemplo. Mas para nós chegarmos lá nessa angelitude, nós vamos ter de caminhar muito, né? Nós não podemos desistir, não. Demora. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Léo, foi uma alegria estar com você de novo. Tá bom? A alegria foi toda minha. Eu acho que dessa vez, pelo menos, vocês viram minha cara, né? Que da outra vez eu estava como se tivesse uma sauna, né? Tinha uma fumaçaiada. Estava embaçado. Mas, de qualquer forma, foi muito bom estar com você, bacana a sua exposição. Espero que sirva para as reflexões dos nossos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs aí que nos acompanham pelo canal. E olha que tem muita colaboração aqui. Aqui eu falei, só citei praticamente a Clícia, mas nós tivemos aí participação do Davi, da Márcia, de outros membros, do Elias. Nossa, teve várias participações muito interessantes. Mas aí nós teríamos que ter pelo menos umas 3 horas aí. Aí não ia dar. Tá certo, então. Então, se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha aí, né? Curta, compartilha para a gente poder avançar no nosso canal. Nós já estamos com bastante seguidores. Parece que nós estamos chegando em 1000 seguidores, não é isso? Que beleza. Acho que nós estávamos perto de 1000 seguidores, hoje passamos 1000 já no canal, tá bom? E se você quiser participar conosco do nosso canal no WhatsApp, manda aí um e-mail para a gente, um WhatsApp para a gente, 997080214, DDD 17, e que a gente inclui você lá, tá bom? E eu compartilho, viu? E o Léo compartilha. Falou, Léo, um abraço para você, um abraço para vocês todos. Até semana que vem. Um abraço a todos aí. Tchau.